Olá pessoal, seja bem-vindo a todos. Boa noite a todos. A Carol já está aqui. Deixa eu já chamar. Life by Two, sejam bem-vindos. Raul Barbosa. Jung Milionário. Peraí. Sejam bem-vindos a todos. Uma ótima boa noite. Boa Oi, noite, Dani, Carol. tudo Tudo bem? ótimo e você? Tudo bem. Vou ajeitar aqui a câmera. Muito obrigado aí pelo nosso convite, de aceitar o nosso convite, tá? De estar participando aí para ajudar a levar mais conhecimento para as pessoas, até mais nesse momento difícil que a gente vem passando, né? Então, muita gratidão em primeiro lugar, viu, Carol? Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Espero conseguir contribuir com um conteúdo relevante aí que ajude o pessoal que está procurando uma recolocação no mercado de trabalho. Certamente. Hoje a gente vai conversar de bastante aí, tem bastante assunto para a gente conversar. Tem algumas perguntas aqui também. O que você acha melhor? Geralmente as pessoas que fazem a pergunta são pontuais, né? Eu pressuponho que elas já estejam aqui. O que você acha? Responde no final ou você já quer ir respondendo e depois você inicia? Até mesmo para a gente não ficar esperando o pessoal entrar, né? O que você prefere? Acho que a gente pode A responder bola no está com final, você. porque outras dúvidas podem surgir, então a gente pode, de repente, responder no final. O que você acha? No final, por mim, tudo bem, tranquilo. Maravilha. Legal. Legal. Bom, quando você quiser, a gente já pode começar. O que você acha? Já começa agora? Eu trouxe Maravilha. uns Eu só dados. antes de você iniciar, eu só quero pedir para o pessoal que já está aqui conosco de fazer uma gentileza, porque a gente está disponibilizando o nosso tempo aqui, né, gratuitamente, conteúdos de informação de valor. Então, por gentileza, só aperta o aviãozinho aqui e compartilha. Se você compartilhar com 5 pessoas, certamente essa informação, esse conhecimento vai chegar para mais pessoas e também vai poder ajudar seus amigos e seus familiares também. Legal, com Quando certeza. quiser, Carolzinha, fique à vontade, por gentileza, pode começar aí. E eu sei que você é uma fonte de conhecimento, né? E vai ser um prazer escutar você hoje. Muito obrigada, Dani. Gosto muito do perfil de vocês. Vocês também trazem um conteúdo muito bacana, né, sobre investimentos. E o Para Carreiras é um perfil bem parecido, que traz conhecimentos e dicas sobre recolocação no mercado de trabalho. Então, meu nome é Carol, muito prazer a todos que estão aqui com a gente. E o que o Para Carreiras faz é dar dicas para você conseguir se posicionar de forma adequada para o mercado de trabalho. Então, o processo seletivo tem mudado muito nos últimos anos e é muito importante que a gente esteja a par da nova forma de contratar. Então, para carreiras, ele tem esses dois pilares, que é o pilar do conteúdo adequado para você conseguir um emprego, seja no currículo, LinkedIn, Cato ou qualquer outra plataforma de emprego, além de estratégias de posicionamento para que você seja encontrado nas ferramentas, pelos robôs do LinkedIn, Cato, vagas, para conseguir o emprego. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tendências do mercado de trabalho, vai falar um pouquinho sobre como está o mercado de trabalho. A gente sabe, eu vejo muito lá no Pra Carreiras, Dani, que o pessoal está um pouco preocupado, é um momento muito nebuloso, ninguém sabe exatamente o que Exatamente. vai acontecer. Tem muitos dados, e quem acompanha o noticiário vê muitos dados negativos, pessimistas sobre o mercado de trabalho, e aí fica um pouco perdido, fica um pouco chateado, né, em relação a isso, mas aquilo que, como a gente já tinha conversado antes, Dani, é importante que a gente consiga filtrar as informações e entender que crises sempre vão existir, mas que nas crises também existem oportunidades. Você deve saber muito bem isso em relação à parte financeira, né? Exatamente. Costumo falar que crise gera perigo e oportunidade. Perigo para quem está preparado para enxergar as oportunidades e oportunidade quem previamente se preparou para antever o que vem lá na frente. Então, você tem opção, né? Na crise, se você já se posicionou, se você já se qualificou, automaticamente na crise você vai ser escolhido ao invés de ficar aí. Eu até comentei com você por telefone, às vezes as pessoas têm a tendência de mandar aí currículo para 30 empresas. A primeira que chama
né, ela já vai e quer pagar os boletos, porque ela precisa de receitas para pagar, no caso, as dívidas dela. E, na verdade, quando você está nesse ciclo vicioso, você não tem o quê? Poder de tomadas de decisão. Você fica sempre na dependência de gerar receitas, independente de um trabalho que você goste ou não, apenas para pagar as contas. Então, o que a gente quer propor aqui é, na verdade, é uma estratégia um pouco diferente, né? Eu, com a parte das finanças, independente se a pessoa tiver o emprego dos sonhos ou não, ela precisa fazer um manejo de risco, um orçamento, para ela, a longo prazo, ter essa condição de ter decisões próprias da própria vida, que não é o que a gente vê. A gente pega um Uber, por exemplo, e a gente vê várias pessoas, por exemplo, CEOs de empresa multinacional. Sempre é normal você conversar com um engenheiro no Uber. Por quê? Porque essas pessoas não previram, não se preocuparam com a sua saúde financeira antes mesmo de fazer aí um orçamento, de fazer uma construção de patrimônio, porque, Carol, rapidamente, antes de você começar, é muito importante se a pessoa, antes de ela se colocar profissionalmente, ela ter essa consciência financeira. Porque quando ela tem a consciência financeira, independente, não importa quanto que ela ganha, se ela ganhar um salário mínimo, que seja, e ela gastar menos do que ela ganha, a longo prazo, investir essa diferença que ela guardou, 10% que seja, por exemplo, uma pessoa que ganha 3 mil, vamos dizer assim, uma pessoa guarda 10%, são R$300. R$300, se a gente parar para refletir, é uma pizza por final de semana, R$75, um mês vai dar 300. Eu não estou dizendo aqui para deixar de comer pizza, estou falando para você refletir que você tem condições de ser independente financeiro, de você ter tranquilidade financeira para você trabalhar isso. Mas o que você precisa? Você precisa fazer um planejamento e uma estratégia. E aí, de novo, R$300 em 30 anos a juros de 1%, você vai ter mais de R$1 milhão. Então, R$300, será que você não consegue fazer um manejo de risco? Você gasta geralmente com várias outras coisas. Então, essa consciência financeira é muito importante, junto com as dicas que você vai dar para se posicionar. Porque não adianta eu receber aqui, como que eu faço para ter o emprego dos sonhos? O emprego dos sonhos é através de conhecimento, porque conhecimento geram ações, e novas ações geram novos resultados. Então, tem um caminho, mas não adianta nada você... Eu recebi uma outra pergunta aqui. 10 anos trabalhando, saí agora, fui despedido, não tenho FGTS porque gastei comprando uma casa e não tenho reserva nenhuma. E agora? E agora você pode aprender, ter um aprendizado com isso. Para quê? Para na próxima crise, que a crise é cíclica, nós vivemos num mundo que é cíclico, né? Momento de crise e um momento de euforia de alta. Então, se você se precaver em momentos de abundância, vamos dizer assim, prosperidade, você vai estar tranquilo no momento de crise. Então, é questão de um planejamento e outra. Eu nem culpo as pessoas porque nós não temos educação financeira nas escolas, né? Então, às vezes, a gente vê um contador, um matemático, uma pessoa que domina os números, mas que não sabe fazer a gestão do próprio dinheiro. Então, não é questão de conhecimento, é questão de consciência financeira para fazer uma construção do seu patrimônio. Acho que eu já dei uma introdução, agora é com você a bola, viu? Eu acho que, assim, complementando o que você falou, tanto na vida financeira quanto na nossa carreira, a gente tem esses dois P's, né? Que é o planejamento e a prioridade. Então, ter um planejamento sobre a sua vida financeira e ter um planejamento da sua carreira vai evitar frustrações no futuro e vai fazer com que você alcance posições cada vez melhores, né? Exatamente. E para começar, então, falando um pouquinho sobre tendências no mercado de trabalho, eu quis trazer um cenário dos principais números que a gente tem visto aí em noticiários, em pesquisas, sobre o assunto do mercado de trabalho. Então, assim, o IBGE lançou agora, né, a última pesquisa sobre o desemprego, e a taxa de desemprego subiu 11% no primeiro trimestre. Hoje, o Brasil tem 12,3 milhões de desempregados. E dentre os profissionais que estão trabalhando, 60% se dizem mais ansiosos e deprimidos por conta do home office. Esse é um levantamento aí do LinkedIn. Por outro lado, 73% das empresas brasileiras devem continuar com home office e devem implementar isso de uma forma definitiva, segundo o levantamento da Orkana. O Brasil hoje lidera, de todos os países da América Latina, o que mais teve redução salarial durante a pandemia, de acordo com o PageGroup.
E 40% das pequenas empresas hoje tiveram demissões durante essa crise da pandemia. Mas mais do que falar esses números para vocês, eu gostaria que a gente refletisse juntos que nesse país em que a gente tem todos esses números de desemprego, de demissões cada vez mais altas, a gente também tem um levantamento da ADP que diz que 46% dos recrutadores hoje dizem que o principal desafio é encontrar mão de obra qualificada, profissionais qualificados. E 37% das grandes empresas encontram hoje dificuldade para preencher as vagas que eles têm abertas. Então, eles têm oportunidades de emprego, mas 37% das empresas não conseguem preencher essas oportunidades. O Brasil lidera como um dos países com maior dificuldade de encontrar novos talentos para posições de gestão, segundo a Robert Half. E 67% das empresas devem retomar as contratações congeladas durante a pandemia nos próximos dias. E se a gente pensar naquele número de desemprego que eu falei do IBGE, então hoje a gente tem 12% da população brasileira desempregada. Mas se a gente pegar dentro da população brasileira, profissionais que têm um nível de escolaridade um pouco mais alto, tiveram oportunidade de fazer faculdade e de se qualificar mais, esse número de desemprego, essa taxa, cai para 5%. Então, menos da metade desses profissionais é, de fato, afetada pelo desemprego. Porque hoje, fazer uma faculdade no Brasil reduz em 50% as suas chances de ser desempregado, de acabar entrando nessa estatística de desemprego que a gente vivencia. O que eu queria dizer com esses números, pessoal e Dani, é que crises sempre vão existir, como você disse, a crise ela é cíclica. Essa crise que a gente está vivenciando hoje, ela não é a primeira e nem vai ser a última. Exatamente. Mas quando a gente fala de crise para o mercado de trabalho, uma verdade, uma realidade que a gente tem é que a crise nunca afeta 100% das pessoas no mercado de trabalho. Então, mesmo que a gente tenha altas taxas de desemprego, que já tivemos muitas vezes, recordes de número de pessoas sem conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho, nós temos, por outro lado, sim, uma alta demanda e uma alta exigência, procura por profissionais qualificados que as empresas não conseguem encontrar. Então, a lição ou a reflexão que a gente pode ter em relação a esses dados a gente tem que sempre olhar para esses dados com um olhar criterioso e tentar entender onde que a gente se encaixa num cenário como esse, um cenário de crise de pandemia, de crise de empresas fechando as portas ou tendo demissões, e por outro lado, os profissionais trabalhando mais infelizes e deprimidos porque não conseguem se adaptar ao home office. Então, coisas para a gente pensar. O Brasil, ele lidera como um dos países que mais tem dificuldade de encontrar talentos e mão de obra qualificada há muitos anos. E ele é um dos países do mundo, é um dos principais países aí que não conseguem encontrar uma mão de obra qualificada. E isso que você falou sobre a questão da gente não ter educação financeira na escola, com certeza isso tem um impacto muito grande nas nossas vidas aí, a gente não consegue fazer um planejamento financeiro porque a gente não sabe nem por onde começar. E a mesma coisa acontece em relação à carreira. Então, a gente não tem nenhum tipo de instrução de como se posicionar no mercado de trabalho, como planejar uma carreira e acaba se sentindo frustrado aí por acabar sendo sempre o escolhido, né? Então, a realidade brasileira do que a gente fala hoje é que as pessoas se formam, fazem o currículo delas e começam a disparar o currículo de forma desesperada para todas as oportunidades de emprego até que alguma nos chame para trabalhar. E aí a gente começa a trabalhar, se sente infeliz, não sabe Exato. Por que a gente é infeliz, e a nossa saída é repaginar o currículo e fazer a mesma coisa de sair mandando currículo para todos os lugares. E o quê? E voltar por ciclo, né? Novamente. Iniciar todo o ciclo. Com certeza. E aí você retoma para um outro emprego, que na verdade é aquilo que você falou muito bem no começo, que você é novamente escolhido e não escolhe para uma oportunidade de trabalho, e nunca para refletir por que você está infeliz, o que você deveria fazer para, de repente, conquistar um direcionamento melhor ou uma carreira que te satisfaça mais.
E aí estão perguntando como sair desse comodismo. É bem aquilo que a gente falou no começo. Existem aqueles 2 P's que o Dani falou muito bem para a gente sair desse ciclo e desse comodismo, que é o planejamento e a prioridade. Então, por que alguns profissionais, então, estão conseguindo, não são afetados pela crise hoje e não sofrem esse desemprego? Porque eles fizeram um planejamento e dentro desse planejamento houve sim prioridade para a carreira deles, seja com investimento financeiro, investimento de tempo, o que eles fizeram para colocar a carreira deles em primeiro lugar, em detrimento de algumas outras situações, de um lazer, de repente, até de uma pizza com a família no final de semana. Então, isso não é só, a gente não precisa encarar isso só como um comodismo, né? Como, eu sou acomodada, porque na verdade muitos profissionais não sabem como ter esse direcionamento de carreira. Eles não sabem como prosseguir, o que fazer. É muito difícil, é muito raro profissionais que saibam fazer um bom planejamento de carreira. Mas o que a gente vê é que aqueles que conseguem fazer um bom planejamento, dizer assim, eu quero trabalhar nessa área, eu gosto disso, 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 eu tenho esse ponto a melhorar para trabalhar nessa área, eu tenho esses pontos positivos para agregar para o mercado de trabalho, e esses são tipos de empresa que eu gostaria de trabalhar. É muito raro quem faz isso, mas quem faz isso não é afetado por situações de crise como essa e consegue sim uma recolocação no mercado de trabalho e um crescimento profissional mais acelerado. Maravilha, Carol. Maravilha, eu concordo plenamente com você. E um ponto que você está dizendo é esse 5%, vamos dizer, a minoria, eu acho que até, vamos dizer assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o percentual, hoje mais ou menos, quantos milhões a gente tem entre 210 milhões de habitantes, vamos colocar no Brasil que nós temos? Você saberia me dizer, empregado CLT, quantos milhões seriam mais ou menos? Olha, eu não tenho esse número atualizado, Dani, mas agora com essa pandemia, o número de profissionais com CLT caiu muito. Então as pessoas estão procurando trabalhos mais informais. E na verdade, isso não é uma coisa ruim. Que o mais importante, que a gente sempre discute, assim, quando eu faço meus trabalhos de mentoria, eu sempre escuto isso, assim, o problema é estar desempregado, porque ninguém contrata uma pessoa que está desempregada. O problema não é esse. O problema é você estar desempregado e não fazer nada para o seu desenvolvimento profissional, para a sua recolocação. E fazer alguma coisa não significa enviar currículos todo dia. Você precisa fazer alguma coisa para fortalecer o seu perfil profissional e se tornar mais competitivo para o mercado de trabalho. Então, eu tive uma conversa com o pessoal da Cato, do LinkedIn e do Vagas, logo no começo da pandemia e depois, no meio dessa pandemia, para saber exatamente como é que está o mercado de trabalho agora. As empresas continuam contratando ou o mercado de trabalho está congelado? Então, assim, as 3 empresas foram unânimes em dizer que o mercado de trabalho não está parado, que grandes empresas não foram afetadas aí pela crise e continuam com seus processos seletivos normalmente. Eles continuam contratando profissionais, programas de estágio, programas de trainee, que são programas que são mais de investimento, né? Que a gente sabe que a gente contrata jovens para serem treinados, eles estão em alta ainda e não estão sendo afetados aí por essa pandemia. Então, sim, as 3 foram unânimes em dizer isso. Não está tendo problemas, as empresas continuam contratando, empresas grandes estão contratando, estão demandando cada vez mais de profissionais que consigam lidar com essa situação de crise e assumir cargos de liderança no futuro. Um outro ponto também que foi levantado é que as áreas que estão com mais demanda para contratar são essas que são da área digital, então e-commerce, área de TI, área de marketing digital. Essas áreas estão em muita ascensão e um profissional que saiba lidar com tecnologia está muito em alta, então tem sim uma contratação para isso. E as áreas que são mais óbvias na contratação agora com essa pandemia, que a gente pode dizer que é a área de saúde, área de mais operacional, e essas áreas estão flexibilizando as suas exigências para contratar profissionais. Então, eles estão, se você não tem todas as qualificações para trabalhar num hospital, por exemplo, as empresas estão flexibilizando isso porque a demanda por esse tipo de mão de obra está muito mais em alta. Então, mas a grande reflexão que Cato, LinkedIn e Vagas disseram para a gente não, o mercado de trabalho não está parado, não foi afetado,
tivemos sim algumas pequenas empresas que realmente não, de repente não conseguiram fazer um planejamento para uma situação de crise como essa, que foram afetadas e não conseguiram manter o quadro de funcionários e nem crescer profissionalmente. Mas a gente, lá no Pra Carreiras, por exemplo, a gente tem uma planilha de divulgações de vagas de emprego que é atualizada todos os dias, com pelo menos 100 vagas novas, e nenhum dia a gente ficou sem atualizar essa planilha, porque não recebeu vagas. E fora isso, também a gente tem postado muitas notícias e matérias sobre empresas que estão recrutando, que estão precisando de mais, a opção de mais colaboradores e estão com processos seletivos gigantes, assim, com contratação de 100 pessoas. Então, a própria Magazine Luiza agora abriu um processo seletivo para contratar muitos, empresas de tecnologia, empresas de TI, bancos também. Os bancos estão, principalmente bancos digitais, estão com um número de contratação muito alto, e a gente conversou também com o pessoal da Companhia de Talentos, que faz programas de trainee, programas de estágio, e eles continuam com todos os programas sendo feitos da mesma forma. Então, quando a gente pensa nesses cenários que a gente vê do mercado de trabalho com números tão negativos, a gente precisa sim estar alerta com o que está acontecendo, mas pensar também que nesse mesmo cenário de números negativos... Analisar os dados. Isso mesmo, que você deve saber mais do que ninguém, mas que a gente também tem dados muito positivos e que a gente tem que conseguir tirar o melhor proveito e a melhor oportunidade de situações de crise como essa. Então, até o que você falou de trabalhos informais, estão sim surgindo oportunidades, muitas oportunidades para trabalho informal, e o mais importante é que a gente não fique parado, porque quando essa pandemia passar e você for chamado para uma entrevista de emprego, ou for chamado para uma entrevista de emprego agora mesmo, a pior resposta que você pode dar para o recrutador sobre o que você fez nessa época de quarentena é dizer que você não fez nada porque não tinha nada para fazer. Então, exatamente. A gente vê muito isso. Né? O recrutador, ele vai perguntar isso para vocês. Ele vai perguntar, e aí? O que você fez na época desse isolamento? Se você disser que você ficou vendo Netflix e não tinha nada para fazer porque não tinha nada para fazer mesmo, isso vai contar muitos pontos negativos para vocês como profissionais. Exatamente, Carol. Nossa, perfeita a sua análise, porque bate exatamente o que eu sempre digo. Porque as pessoas têm a tendência de olhar e falar, nossa, está todo mundo ficando desempregado, está todo mundo em crise. Porque a mídia tem a tendência de passar só o pessimismo, né? Porque a mídia vive aí, vamos dizer, do medo. Ela usa um gatilho mental, medo, justamente para vender notícia. Porém, quando a gente sai e analisa os números, é aquela situação. E eu digo o seguinte, que crise não quebra ninguém. O que quebra é a falta de conhecimento e planejamento. E aí você olha para essas grandes empresas, elas estão tranquilas porque elas se prepararam, fluxo de caixa, estão preparadas ao fluxo de caixa, né? Então fizeram uma gestão, um orçamento, e você percebe também que essas grandes empresas não aceitam contratar qualquer profissional. E aí, como ela se qualificou, o mínimo que ela quer são pessoas qualificadas. Então, você foi perfeita. Quando você está fazendo, aliás, sendo entrevistado, você precisa o quê? Você precisa ter consciência que conhecimento e informação é a base de tudo. E se você não agir e não procurar conhecimento, certamente você sempre vai viver um passo atrás. Isso também serve como finanças. Porque finanças, as pessoas... É aquilo que eu falei no início da live. As pessoas, elas às vezes têm um emprego, elas buscam esse emprego, então se qualificam, vamos falar das pessoas que se qualificam, estudam, enfim... Mas quando ela consegue aquele emprego, ela fala, às vezes tem pessoas que falam até assim, poxa, ganha 5 mil, fala, se eu ganhar 10 mil, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, eu não preciso mais fazer nada. Só que daí ela sai de 5 para 10 mil, e aí o estilo de vida, ela aumenta o estilo de vida dela. Então, em vez de ela fazer uma gestão financeira, poxa, eu estou ganhando 5, eu vivia com orçamento de 5. Por que não guardar pelo menos 20%, 30% desses 10 mil, que seria 2 mil reais só? Ou seja, ela conseguiria aumentar o estilo de vida, mas ela se auto-sabotando, vamos dizer assim, pelo impulso de consumir, um consumo, inclusive, muitas das vezes desenfreado e sem consciência, ela acaba gastando mais do que ganha. E o segredo é, independente de quanto você ganha, gastar sempre menos do que você ganha e investir essa diferença. Então, se você fizer essa equação, não tem como você não ter uma saúde financeira equilibrada. De novo, para momentos como esse de crise, você está tranquilizado.
Isso é muito importante que você falou, qualificação, conhecimento e informação. Isso é a nova tendência, né? Porque a gente passou da era industrial, né? Já faz tempo. A gente está na era da informação. Então, quem não se atualizar de acordo com o que as empresas buscam, certamente cada vez mais vai ficar deslocado. Com certeza. E até um levantamento aí do LinkedIn apontou que quase metade dos profissionais hoje estão se atualizando mais. Então, por conta dessa pandemia, desse isolamento, as pessoas estão mais conectadas, mais profissionais hoje, de acordo com a pesquisa do LinkedIn, elas estão usando uma parte desse tempo conectada para se informar mais. E estar atualizado é muito importante, porque, como você disse, o conhecimento ele é essencial até para a gente montar o nosso planejamento, para a gente se situar no que a gente está vivenciando e para a gente conseguir discutir melhor uma entrevista de emprego. Então, quando você está bem informado, quando você sabe o que está acontecendo, quando você consegue levar dados, você traz muito mais credibilidade. Ninguém quer contratar uma pessoa que está alienada e não sabe nada do que está acontecendo hoje. Um outro ponto que eu queria falar com vocês é sobre as soft skills, que são as habilidades comportamentais. Ainda dentro disso que você está falando, sobre como é importante a gente se informar, as soft skills, que é um nome chique para falar de habilidades comportamentais, são essenciais hoje para quem está buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Então, se a gente pudesse falar, uma das principais tendências que a gente tem no mercado de trabalho é esse fortalecimento de necessidade de encontrar profissionais com boas habilidades comportamentais. E o que acontece, né? Então, isso já tem acontecido há alguns anos, as empresas têm percebido que é mais fácil você treinar um colaborador para entender mais de Excel, por exemplo, de alguma ferramenta específica da área de atuação deles, do que você treinar um profissional para ter uma melhor comunicação ou uma organização e planejamento, por exemplo. Então, é mais fácil você contratar um profissional que tenha esse tipo de habilidade e treinar a parte técnica. Então, cada vez mais, as empresas começaram a buscar esses tipos de habilidades comportamentais. O que acontece é que com essa pandemia, com essa crise, a gente teve uma pequena alteração das principais habilidades comportamentais hoje buscadas pelo mercado de trabalho. Então, a gente tinha, alguns anos atrás, liderança como uma das principais. Então, todo mundo queria contratar uma pessoa que tivesse uma boa liderança e que fosse dono do negócio, que assumisse o negócio para ele. Só que hoje, não que essas habilidades perderam a importância, mas que existem outras que estão com mais relevância por conta do momento que a gente está vivendo. E eu separei aqui as principais, de acordo com pesquisas e conversas com companhia de talentos, Cato, LinkedIn e vagas, e que faz muito sentido. Uma das principais agora que o pessoal está procurando é inteligência emocional, resiliência e flexibilidade. Essas características fazem muito sentido para quem está procurando emprego, por quê? O que a gente vê é que em situações como essa, que a gente vê uma crise, uma coisa que de repente muda toda a rotina, muita gente entra em desespero, não consegue se adaptar à nova realidade e não consegue continuar fazendo o seu trabalho. Então, é algo muito comum. Até coisas assim, por exemplo, na sua equipe teve uma demissão. No dia que teve uma demissão da minha equipe, eu não consegui mais trabalhar. Eu fiquei mal, eu não soube reagir. Eu levei um feedback negativo. Então eu também não consegui reagir, não sei o que fazer. E isso era negativo, o pessoal não gostava muito, mas hoje tem se tornado muito mais importante. As empresas, os recrutadores, os gestores estão procurando profissionais que saibam lidar com situações de crise ou qualquer outra que com certeza possa aparecer, qualquer problema, e consigam manter a resiliência, ou seja, não se sintam afetados por isso. Consigam falar, beleza, aconteceu esse problema, eu vou levantar a cabeça e vou continuar fazendo o meu trabalho, não vou me abater emocionalmente com isso. Então, inteligência emocional hoje é super importante para que você consiga lidar com conflitos, e não só conflitos gigantes, como uma pandemia mundial, mas pequenos conflitos que acontecem dentro da empresa. Então, um mau entendimento com o gestor, ou um mau entendimento com uma outra equipe. Então, as empresas perceberam assim, alguém que saiba manter a postura, não vá chorar, não vá ficar desesperado, vá ter uma boa resiliência e inteligência emocional, é essencial para conseguir manter o nosso trabalho, aumentar a produtividade e, de repente, crescer para um cargo de liderança. Então, a gente vê assim,
essas pesquisas dizendo que 60% dos profissionais não estão sabendo lidar com o home office, estão mais ansiosos, estão mais depressivos, porque é uma realidade. Quando a gente muda alguma coisa, a gente precisa de um tempo para se adaptar a isso. Essa realidade de trabalhar em casa, não ter contato com os amigos, não ter contato com colegas de trabalho, não ver pessoas. Isso realmente é difícil. Só que o mercado de trabalho não tem tempo. Ele precisa de pessoas que infelizmente não vão sofrer tanto, que vão falar, beleza, agora para trabalhar em casa, vamos aceitar essa nova realidade e consiga se adaptar muito bem. Então, se pudesse dar um conselho assim sobre uma habilidade comportamental para você fortalecer agora, você que está procurando uma recolocação profissional, seria justamente essa de inteligência emocional, que a gente tem várias maneiras de melhorar isso, seja com cursos, seja com meditação também, autoconhecimento, treinamento de autoconhecimento, escrever diários, o diário até parece uma coisa boba, mas ele funciona para muitas pessoas, de escrever um diário de emoções e que você entre em contato com o que você está sentindo e consiga entender por que você não conseguiu ter inteligência emocional para lidar com determinada situação. É importante esse tipo de reflexão e esse amadurecimento profissional. Dentre as outras características que a gente tem, que estão muito valorizadas no mercado de trabalho, a gente tem também a de autogestão, que também faz muito sentido. Autogestão, disciplina, automotivação. Muitas empresas, até a gente trouxe aqui, que 73% das empresas pensam em instituir o home office de forma definitiva. O grande entrave do lado dos profissionais para instituir o home office é justamente a confiança nos colaboradores. Então, eles ficam nessa dúvida, será que eu posso confiar nele? Será que eu vou ter que ficar mandando mensagem toda hora para ver se ele está fazendo o trabalho dele, para ver se ele precisa de uma motivação? Então, as empresas não querem isso, elas querem profissionais que consigam gerir o seu próprio tempo, as suas tarefas, de forma autônoma. Então, se é para trabalhar no home office, que trabalhe no home office já com uma boa gestão, com motivação, que não precise de pessoas para ficar trilhando o caminho e as tarefas que você tem para fazer no seu dia a dia. E ainda sobre essas habilidades comportamentais muito importantes, a gente tem mais duas. Uma delas é a criatividade, que é uma habilidade comportamental que tem crescido cada vez mais. E criatividade, muita gente confunde, né? O pessoal pensa que criatividade é você ter ideias muito diferentes, é você ser engraçado, é você criar boas piadas, não é nada disso. Criatividade, como habilidade comportamental, significa fazer mais com menos. Ou seja, se a gente está vivenciando uma situação que temos um limite financeiro maior, que soluções você consegue pensar para resolver os problemas da empresa? Como é que você consegue? Isso é criatividade. A gente está vivenciando uma crise, não tem dinheiro e tem um problema. Que soluções inovadoras eu consigo trazer diante de um cenário como esse para resolver os problemas da minha empresa e fazer com que a empresa continue prosperando? E a última, que também é muito óbvia, né, assim, no que a gente está vivendo, é a conectividade. Então, as empresas estão buscando muitos profissionais que tenham conectividade, que significa ter bons relacionamentos com outros profissionais, fazer um bom networking, principalmente com tecnologia. Então, saber usar redes sociais, saber fazer uma live, saber entrar em grupos de discussões, comentar publicações no LinkedIn, fazer publicações, criar artigos. Esse tipo de profissional vai ser muito mais demandado. E é um tipo de profissional difícil de encontrar também. A gente tem essa nova geração que já é bem ligada à tecnologia, à conectividade, que aí sim pode ser que eles consigam isso de uma maneira mais tranquila, mais fácil, mas nós aí da geração já dos seus 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, ou mais, até, tem ainda um pouco de dificuldade para lidar com isso. Então, tecnologia, conectividade já não é algo restrito para áreas de TI ou marketing digital, por exemplo. Todas as áreas precisam ter um bom relacionamento com tecnologia e saber se conectar com outras pessoas e outros profissionais com um bom relacionamento. Então, fazer um bom networking também está dentro dessa pauta. Então, essas habilidades comportamentais, quando bem desenvolvidas, vão sim fazer um diferencial e vão fazer com que vocês entrem no grupo de profissionais que não são afetados por crises como essas que a gente está vivendo hoje. Maravilha, Carol. Inclusive, de todas essas
vamos dizer, habilidades que você está citando, eu vejo uma como uma muito importante, que é o controle emocional. Porque se você não tiver o controle emocional, a instabilidade emocional acaba impactando nas demais, no caso, habilidades. Por exemplo, criatividade. Se eu não tenho controle emocional, a criatividade não chega nem próximo de mim. Né? E a maioria das pessoas, inclusive, quando não tem esse controle emocional, eu estou dizendo isso porque eu já liderei algumas pessoas, no caso, no escritório de advocacia durante anos, uma assessoria jurídica empresarial, e eu percebia isso. As pessoas que elas tinham um pouco mais de facilidade com finanças, ou seja, tinham duas pessoas, ganhavam as mesmas coisas, só que uma muito mais equilibrada, com uma saúde financeira boa, e a outra não, uma pessoa consumista, e você percebe que o emocional dela é desequilibrado em todas as áreas da vida dela. Então, automaticamente, ela impacta a vida financeira dela, e aí o emocional dela já é abalado. Então, ela vive prejudicando esse estado emocional dela. E aí, ela recebe o salário, ela já precisa ir para o shopping para dar aquela aliviada no emocional dela. Então, ela vive de emoções. Então, o que você falou, a questão do controle emocional, ele serve para a vida, né? Porque se você não souber se colocar diante de qualquer situação, seja ela financeira, eu acho que a questão financeira te dá muita tranquilidade, por isso, porque aconteceu comigo, né? Eu, por exemplo, me tornei independente financeiro trabalhando para empresas. Depois que eu fui construir a Damastê, depois que eu fui me tornar sócio de outras coisas. Mas por quê? Porque a saúde e o equilíbrio financeiro me deram essa tranquilidade e poder de tomada de decisão. Por que poder de tomada de decisão? Porque quando a sua vida financeira está equilibrada, aquilo que eu falei no início, você escolhe. Né? Por quê? Sim. Porque você escolhe com que você vai trabalhar. Porque eu acredito que todos nós temos uma missão, um propósito de vida. Então, por que as pessoas ficam estressadas no trabalho, conseguem ficar 6 meses e aí pulam para outro? Porque, às vezes, a maioria das vezes, inclusive, elas não trabalham com o seu propósito, com aquilo que realmente gosta, né? Então, o emocional dela está completamente instável. Então, eu acho muito difícil, de todos que você falou, de todas essas habilidades, eu acho mais importante o controle emocional. Né? Financeiro, questão profissional, na questão da vida matrimonial também, nos relacionamentos afetivos, o controle emocional, se você não tem o controle emocional, acaba te prejudicando. E aí, na minha mera opinião, o que te dá esse controle emocional? É o autoconhecimento. Quando você se conhece também, não é só você buscar qualidades profissionais, porque aí são ferramentas externas. Você precisa olhar para o seu interior, que são as ferramentas internas. Porque quando você centra o seu interior, automaticamente fica mais claro a forma externa com qual você precisa ser direcionado a sua vida. Então é bem bacana essas habilidades que você falou, mas de todas elas eu acho que o controle emocional, certamente, está acima de todas. Com certeza. Eu acho que o autoconhecimento é o primeiro passo, um dos principais pontos que a gente tem que ter para a gente crescer profissionalmente e ser feliz nas nossas carreiras. Exato. A gente vem de uma geração nova agora que está muito focada em trabalhar com propósito e trabalhar feliz, encontrar essa felicidade no mercado de trabalho, que parecia uma coisa utópica anos atrás, mas que hoje já é uma demagogia antes, né? As pessoas viam isso como demagogia. Igual eu trabalhei anos em escritório, terno e gravata, e hoje eu moro na praia. Então, por que isso aconteceu? Eu acho, tá? Aconteceu porque eu alimentei o meu interior. Eu alimentei o meu autoemocional e, consequentemente, me planejei financeiramente para quê? Para escolher qual seria o propósito, a questão profissional no qual eu iria colocar a minha energia. Por quê? Poxa, o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos na vida. Né? Nós estamos vendendo algo que o dinheiro não compra, na verdade. Depois, se você quiser, eu quero mais um tempo, eu quero mais 2 anos de vida, você não consegue comprar. Então, é um dos ativos que eu costumo falar mais preciosos da nossa vida, é o tempo. Então, como é que você vai simplesmente ignorar as demais áreas da sua vida profissional, financeira, com relação a, não, vou trabalhar em qualquer um aqui mesmo para pagar minhas contas e tá tudo certo, e viver nesse ciclo? Não. Lá no final, não vai dar para você falar, poxa, perdi
5 anos naquela empresa, não aprendi nada, mas precisava pagar a conta. Isso não vai ser desculpa, e é por isso que você precisa de conhecimento para se qualificar. Né? O conhecimento, ele liberta, né? E a ignorância acaba nos aprisionando. Com certeza. Esse ponto de autoconhecimento eu acho que é um dos principais e é muito difícil. É muito difícil a gente entender onde a gente quer trabalhar, quem é a gente. Então, quando eu faço as mentorias de carreira, eu pergunto, e aí, o que você quer trabalhar? Em que tipo de empresa você quer trabalhar? E é incrível como grande parte dos profissionais não sabe dizer nem qual tipo de empresa, se é banco, se é startup, se é uma multinacional, se é uma pequena empresa, as pessoas não sabem. Eu não sei com quem eu quero trabalhar, eu quero um emprego. Mas querer um emprego, por ter um emprego, para você dar um match de conseguir algo que te satisfaça, é uma probabilidade muito baixa. Então, por isso que a gente tem que realmente praticar o autoconhecimento, saber quem é a gente e refletir sempre sobre as coisas que estão acontecendo com a gente no mercado de trabalho. Por que eu não estou feliz? Não aceite só essa infelicidade. É isso. Pense, reflita, por que eu não estou feliz? Por que eu fui demitido? Por que eu fui demitido? O que eu fiz que eu poderia ter feito diferente? O que eu não estava feliz em relação a isso? Então, são coisas para a gente pensar. E um outro grande obstáculo que eu acho que eu enxergo em relação ao autoconhecimento é a gente ter muitos estereótipos. Então, até eu vivenciei isso assim no meu começo de carreira. Então, você cria estereótipos do que é uma pessoa bem-sucedida. Você cria estereótipos do que é uma pessoa feliz na carreira delas. E quando a gente fala de soft skills, de habilidades comportamentais, essas habilidades, elas são mais democráticas. Mas alguns anos atrás, a gente tinha, quando a gente falava de liderança, é importante ser líder. Todo mundo dizia que era líder e acreditava que ser líder. Mas não é, pessoal. A gente tem que encontrar as nossas habilidades e o que é que a gente pode entregar para o mercado de trabalho. Então, assim, outra coisa também que acontecia muito, as pessoas tinham um pouco de preconceito com pessoas tímidas. A pessoa é meio tímida, não fala muito, ela é mais introspectiva. Hoje o mercado de trabalho entende que é muito importante você ter uma equipe diversa, que tenha pessoas extrovertidas, que são aquelas pessoas que falam, que entram em contato com outras áreas, mas que de repente têm dificuldade para parar, pensar, analisar e acabam cometendo erros que um colega de trabalho que seja mais introspectivo e analítico possa complementar e trazer um resultado melhor aí para a equipe como um todo. Então, a gente precisa pensar o que a gente tem de bom para o mercado e não o que o mercado diz que é incrível. Porque nós não precisamos ser todos líderes, nós não precisamos ser todos incríveis, não precisamos ser todos focados em resultados. Eu posso ser uma pessoa que não quero assumir um cargo de liderança, mas quero ter um conhecimento muito grande sobre a minha área de atuação. Eu posso ser uma pessoa que não sou muito extrovertida, de falar com muitas outras pessoas, mas tenho um perfil mais analítico, mais focado em dados, que consigo analisar melhor dados da empresa, dados do mercado, enfim. É importante que a gente não crie estereótipos para serem seguidos, que a gente não siga isso, mas que a gente siga também para que a gente consiga agregar melhor aí para o mercado de trabalho. Apareceu uma pergunta que eu queria muito responder, porque é uma que eu sempre vejo para a carreira. Fique à vontade. Desculpa, eu só não lembro quem foi que perguntou isso, mas que falou assim, por que indicação é mais importante do que um bom currículo? E essa é uma pergunta que a gente sempre recebe do Pra Carreiras, no Instagram, por e-mail, todo mundo sempre fala isso. Quando a gente fala assim, pessoal, vamos nos animar com o mercado de trabalho, o pessoal fala, mas quem consegue emprego é quem tem indicação. E aí eu devolvo essa pergunta dizendo assim, se o mercado de trabalho acaba contratando tanto pessoas por indicação, como está o seu networking? Então, é algo para você pensar. Se você acha que o mercado de trabalho acaba só priorizando pessoas por indicação, e é verdade, tem muitas posições que são contratadas por meio de indicações, como está o seu networking para que você seja uma pessoa indicada no futuro? Então, assim, é super importante a gente pensar isso. Eu não lembro quem foi que perguntou isso, mas é muito importante que a gente pense nisso. É indicação, porque só consegue com QI, enfim. O networking hoje é uma excelente estratégia para quem está buscando uma recolocação profissional. E por quê? Isso tem muita lógica e muito sentido com tudo que a gente está falando agora. Porque se a gente precisa de profissionais que tenham boas habilidades comportamentais,
nada melhor que uma pessoa que me diga, olha, este profissional tem sim todas as habilidades comportamentais, já trabalhei com ele, tem uma boa inteligência emocional, ele é uma pessoa confiável para trabalhar home office, e ele tem todos os requisitos aí que a gente precisa na nossa área. Então, nada melhor do que uma indicação de uma pessoa que entenda as habilidades comportamentais. Jusileia, foi você. Nada melhor do que um profissional que entenda, que saiba das habilidades comportamentais dos outros. Então, a dica que eu te dou, Jusileia, é focar no seu networking. Então, fazer com que os profissionais, de repente, um dia te indiquem também para uma oportunidade de trabalho. E como que a gente faz um bom networking? Uma das principais estratégias para conseguir uma recolocação no mercado de trabalho hoje, com relacionamento. Então, o relacionamento é uma das palavras-chave aí para esse network. A gente precisa, principalmente nesse momento que a gente está vendo de pandemia. Então, conversei com o Dani, a gente fez essa live juntos, o Dani conversou com outras pessoas, está fazendo outras lives. Esse relacionamento. Mas o que é um bom relacionamento para um network? Um relacionamento é uma troca. Então, eu vejo muitas pessoas falando assim, eu faço um bom network, sou ótimo fazer network. O que você faz? Eu mando mensagem pedindo emprego para todo mundo. Isso não é fazer network. Não é network. Isso é ser pidão. Isso é ser pidão. Isso não é legal. Então, o que a gente tem que fazer Jusileia, de repente, aproveitar o LinkedIn, o Instagram, para oferecer, para agregar conteúdo para outras pessoas. Mostre para o mercado de trabalho que você tem habilidades comportamentais sem pedir um emprego e sem se elogiar. Então, de repente, o Damastê fez um post muito legal sobre um conteúdo de planejamento financeiro. Aí você vai lá e faz um comentário mostrando como você sabe em relação ao planejamento financeiro. Acho muito bacana. Eu também faço um planejamento, tive dificuldades para isso, isso e isso. Acredito que o bom planejamento acontece dessa forma. E aí você vai agregando conteúdo, vai ajudando também essas conexões, porque não é só pedir. E você vai mostrando para o mercado de trabalho que você é uma boa profissional e que você tem habilidades comportamentais que, de repente, pode ser que surja uma oportunidade aí para você no mercado de trabalho. Eu fiz uma imersão no LinkedIn, então eu fui uns dias no LinkedIn para tentar entender a inteligência da ferramenta. Por que a ferramenta prioriza alguns candidatos em detrimento de outros? Existem candidatos tão bons, com currículos tão bons, por que eles não conseguem um emprego? Um dos pontos que o LinkedIn nos disse é que eles olham, as empresas olham muito o que as pessoas estão comentando nas redes. Então, é muito importante isso, ainda mais agora que a conectividade está em alta. O próprio LinkedIn me disse que teve um caso de um profissional que estava na final de um processo seletivo, mas ele foi desclassificado por causa das postagens nas redes sociais dele. Então, eles viram mensagens de ódio, falando mal de empresas, muita foto alcoolizado, e tudo bem você beber uma vez ou outra, mas era uma coisa muito constante. A empresa ficou um pouco preocupada e resolveu cancelar a contratação desse candidato. Eles desistiram desse candidato por causa das postagens nas redes sociais. Então, é muito importante que a gente saiba fazer um bom network. E o que significa fazer um bom network? Você demonstra que você sabe se relacionar com outras pessoas. Então, se você fica por aí postando nas redes sociais, xingando todo mundo, eu, como uma empresa, vou pensar assim, se eu contratar esse profissional, será que ele não vai arranjar briga com todo mundo? Será que ele não é uma pessoa que tem muito ódio, que vai brigar com o gestor, que vai brigar com a equipe, que vai brigar com os estagiários, enfim, com outras áreas? Então, mesmo sem dizer nada, você sempre acaba dizendo muita coisa por meio das redes sociais. Então, muita atenção a isso e muita atenção para fazer um bom network. Então, os recrutadores sempre reclamam, falam assim, eu recebo um monte de mensagem pessoal, me dá um emprego, eu quero emprego. Aí conta toda a história de vida, que minha vida é muito difícil, eu preciso de um emprego, e barará. E é verdade, é muito triste essa realidade que as pessoas estão vivenciando, a gente sente muito, os recrutadores sentem muito por isso, mas eles acabam dando mais atenção para profissionais que agreguem valor, porque ninguém contrata uma pessoa para fazer um favor, ninguém contrata um profissional porque ele está desempregado, para ajudar esse profissional. As empresas contratam profissionais para que eles agreguem valor na empresa deles. Então, não adianta você dizer, me ajuda que eu estou desempregado. Você precisa mostrar que você é relevante, pertinente, que você é qualificado para assumir essa posição dentro da empresa.
Maravilha. Na verdade, o network é uma técnica milenar, né? Porque se a gente, e perdura até o dia de hoje, porque se a gente parar para pensar, quando a gente precisa de alguma coisa, geralmente o que que a gente faz? Pergunta para um amigo nosso: Poxa, você conhece aquele carro? Você quer comprar um carro? Você vai falar: Pô, você tem esse carro aí? É bom esse carro ou não? Você precisa de um médico. Você não tem um médico? Você não, geralmente, você não vai lá no caso, no seu convênio, procurar um médico. Você vai falar com um amigo para te indicar, né? E isso não é diferente na questão profissional. Porque se a empresa tem um profissional ali que dá resultado para ela e ela está indicando um outra pessoa, isso significa o quê? Que a probabilidade de dar certo é muito maior. Porque a tendência dessa pessoa que dá resultado ter network com outras pessoas de resultado é muito grande, porque você é a média das 5 pessoas que você anda. Então você precisa prestar atenção até com quem você anda, né? Se está dando resultado ou não. Não é verdade? Com certeza. Porque o network, hoje, se você não tem network, dificilmente você vai fazer bons negócios, você vai fazer laços, né? Você vai demorar mais para conquistar aquilo que, de repente, a pessoa já te coloca num caminho. Poxa, você não precisa ir por lá, vem por aqui que eu te coloco. Mas desde que, se você tiver qualificações, características boas como um ser humano, aí sim, certamente, você vai se destacar. E eu sempre digo o seguinte, tem um livro que eu li adolescente, Pense e Enriqueça. Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Ele fala sobre você aumentar... Sim, ele fala sobre você aumentar o preço da sua etiqueta. E como é que você aumenta o preço da etiqueta para você se destacar entre os demais? Andando a milha extra. Como que você anda a milha extra? Fazendo sempre mais do que te pedem. Por exemplo, o seu patrão te pede para você fazer uma tarefa, você não faz simplesmente a tarefa. Você faz a tarefa e algo mais, mas sem esperar nada em troca. Você acha que no momento de crise, ele vai mandar quem embora? Aquela pessoa que tem resultado, que sempre faz mais do que ele pede, ou aquela pessoa que faz somente o que ele pede e às vezes nem faz, tem que ficar cobrando? Então, vale uma reflexão também sobre isso. Sim. E aí a gente também tem em relação ao mercado de trabalho, uma dificuldade em relação a isso, porque a gente precisa de profissionais, o mercado de trabalho precisa de profissionais que tenham boas habilidades comportamentais, essas soft skills que a gente está discutindo agora. Porém, por outro lado, não é legal, não é muito indicado colocar habilidades comportamentais no seu currículo. Então, parece até meio contraditório, mas o que as pessoas têm feito muito para assim, então, a habilidade comportamental é super importante para o mercado de trabalho. Então, eu vou começar a falar que eu sou uma pessoa resiliente, que eu sou uma pessoa comunicativa, e enche o currículo de adjetivos que parece uma declaração de amor para ela mesma. Assim, um currículo cheio de adjetivos e dizendo quanto você é bom, quanto você é incrível. Isso não ajuda, pessoal, porque por dois motivos, né? Primeiro, porque algumas características são um pouco óbvias. Então, eu já peguei muitos currículos para analisar e os currículos estavam assim, profissional pontual. As pessoas gostam muito de falar isso, sou pontual. Mas ser pontual é um pouco óbvio. Todas as empresas esperam que, ao contratar um profissional, ele seja pontual, ele chegue no horário nas reuniões e nos dias. Então, você acaba perdendo, e até um pouco de dados mesmo, você acaba perdendo valor competitivo por causa dessas palavras. Então, você não deve colocar palavras que são óbvias. E por outro motivo, é que qualquer pessoa pode se elogiar. Então, eu escrevo lá, as principais habilidades procuradas pelo mercado. Eu vou falar que eu tenho todas. E não necessariamente você tem todas essas habilidades comportamentais. Então, o que a gente deve fazer no nosso currículo para ter um currículo legal e um currículo chamativo que nos ajude a conquistar a recolocação profissional? É descrever situações vivenciadas na nossa vida profissional. Então, se você acha que você é bom comunicativo ou um bom negociador, por que você acha isso? Que situação vivenciada por você durante a sua experiência profissional comprova que você tem esse tipo de habilidade? Então, como é que você consegue dizer assim, em vez de você dizer, eu sou um ótimo negociador, você pode dizer assim, eu estava atendendo um cliente que era muito difícil, ele estava pensando em sair da empresa, mas eu negociei, conversei com ele e por causa disso, consegui reverter a situação e trazer o cliente de volta. Isso comprova que você tem essa habilidade comportamental sem que você tenha que se elogiar no mercado de trabalho. Te dá uma autoridade, exatamente.
dar uma autoridade, sem ter que se elogiar. E aí o pessoal está perguntando em relação às entrevistas. É isso aí, as entrevistas, sabe aquelas perguntas cabeludas que você fala assim, meu Deus, por que que eles... Essa pergunta não tem uma resposta certa. E não tem mesmo uma resposta certa. O que o recrutador está querendo encontrar são justamente essas soft skills. Aí, para dar um exemplo para vocês, teve um programa de trainee que fez a seguinte pergunta. Eles falaram assim, olha, se o seu amigo está passando muito mal, ele desmaiou e precisa de ajuda médica, com urgência. O que, que você faz? Você coloca seu amigo no carro e sai correndo, desrespeitando as leis de trânsito, mas salva seu amigo, leva para o hospital, ou você chama uma ambulância e aí a ambulância chega, leva seu amigo de forma do jeito certo, correto, e ele é atendido pelo hospital. Em nenhuma das situações ele vai morrer. Mas Sim. qual situação você escolhe? Aí o pessoal fala assim, meu Deus, qual é a resposta certa? Eu não tenho a mínima ideia do que eu devo fazer. Ô, Carol, deixa eu te cortar rapidinho. Ó. Lembraram aqui pra gente, faltam 5 minutos para acabar a live. Eu acho que é por causa das perguntas, hein? A gente acelerou aí, esqueceu. Verdade. Falta 5 minutos, então, e aí eu concluo essa pergunta? 4 minutos. Olha, você quer concluir? Você quer concluir o que você estava falando? Pode ser. Então, qual que seria a resposta certa numa situação dessa? Você fala assim, não existe uma situação certa, eu não sei. O que a empresa quer? Que eu coloque ele numa ambulância ou que eu coloque ele num carro e saia correndo? Isso depende. Depende de quem é a empresa. Se a gente está falando, por exemplo, de um banco, o banco procura pessoas que são metódicas e respeitem procedimentos. Eles querem profissionais que sejam assim. Então, por meio de uma pergunta como essa, é uma isca para eles descobrirem quais são os profissionais que vão sim ser metódicos e vão respeitar o passo a passo para levar o seu amigo para o hospital. Mas se a gente está falando de uma startup, por exemplo, de uma empresa de tecnologia, uma empresa mais hands-on, mão na massa, eles querem profissionais que falem, não, o mais importante é bater a meta, chegar no resultado, não importa como, eu vou arregaçar as mangas e eu mesmo vou resolver esse problema. Então é por isso que a gente precisa ter um bom autoconhecimento para, na hora de responder esse tipo de pergunta, responder com sinceridade de quem é você. Porque não adianta falar assim, banco quer isso, eu vou responder dessa forma. Se o banco não é o melhor tipo de empresa para você trabalhar. Então, é por isso que aí, mais uma vez, o autoconhecimento faz todo sentido para quando você está respondendo esses tipos de pergunta na entrevista de emprego. Maravilha, Carol. Faltam 2 minutinhos, então, para acabar. Nossa, voou. Live maravilhosa. Passa muito rápido, 1 hora. Então, vamos fazer o seguinte. A gente já respondeu algumas perguntas aqui. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Tá falando, ó. Bom observador, Barbosa. O pessoal comentando. Gratidão, pessoal, de vocês avisarem, porque certamente aqui não marca mais e eu tava nem aí pro relógio. Né? Então é o seguinte, faltaram algumas perguntinhas aqui para resolver. Eu vou falar para a Carol depois, para ver se a gente então faz uma nova live, se vocês gostaram. Para a gente ter essa consciência e percepção se vocês gostaram ou não, vamos fazer o seguinte: todo mundo tira um print, no caso da tela, e vai postar no Stories pessoal e colocar uma mensagem qual que foi aí a senha, qual que foi o conhecimento que você pegou, uma grande sacada que você pegou hoje. E aí, dependendo dos compartilhamentos, a gente volta e faz uma nova live para vocês. Legal, combinado gente, assim? Gostei. Então, tira o print. O que você gostou? Ó, vamos fazer um sorriso aqui, ó. Tira um print aí todo mundo. E postem no Stories de vocês e marca a gente, marca para carreiras e a da Masterify Nation aqui, que a gente vai voltar, então, inclusive, só para responder a pergunta de vocês. Daí a gente entra, faz 2, 3 lives para vocês, sem problema. Tá bom, pessoal? Legal. Combinado? Quero ver o post lá, hein? Carol, fizeram aí uma aposta. Marca a gente, pode deixar que a gente responde todas as dúvidas de vocês. É isso aí, eu te garanto que os meus seguidores aqui eles gostam de fazer isso, hein? Os seus seguidores, agora vamos ver se eles vão postar no Stories, tá bom? E a gente volta. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Grande abraço, pessoal. Foi um prazer, viu, Carol? Tchau, tchau. Prazer. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Encerrar vídeo? Como que é? Aqui, ó.